Vamos agora tentar um problema que usa o resto da divisão. E um dos grandes problemas, talvez, de executar os problemas que usam o resto da divisão é você entender se ali se aplica ou não o resto da divisão. Vou tentar explicar, né, como é que você descobre, rapaz, aqui é o lugar de usar resto da divisão. Esse é um dos exemplos. Faça um programa que recebe o número e informa se ele é par ou não. Como é que você descobre se o número é par? Que pode se perguntar, né? Tem uma fórmula, tem uma equação, né? De 2 vezes n é um número par e 2 vezes n mais um é um número ímpar. Então, matematicamente, essa equação ela serviria para isso. Então, multiplicar um número por 2, você diz que ele é par, e multiplicar ele por 2 e somar um torna ele ímpar. Então, você tem que deduzir a partir desse conceito matemático do que é par e do que não é. Mas como é que esse conceito me ajuda em alguma coisa? Simples. O conceito matemático diz que qualquer coisa, qualquer número multiplicado por 2 é par. Ou seja, todos os múltiplos de 2 são pares. Todos os múltiplos de 2 são pares. O 2 em si é par, o 4 é par, o 6, o 8 e por aí vai. Esse é o próprio conceito matemático que prova se algo é par ou não. É ele ser múltiplo de 2. Então você tem que fazer um algoritmo que descobre se algo é ou não múltiplo de 2, para definir então se ele é par ou se ele é ímpar. Como é que eu descubro se algo é múltiplo de 2 ou não? A gente acabou de ver o resto da divisão e eu acabei de mostrar um vídeo onde você via a divisão ocorrendo, tinha o quociente, tinha o resto. Então, quando eu entreguei os 60 e 30 para fazer a divisão, o resto dá zero. E qualquer múltiplo que seja qualquer número, conjunto ali de números, que seja um múltiplo do outro, ou um é divisível pelo outro, você tem ali uma situação onde o resto é zero, certo? Pega essa ideia. Agora vamos para a ideia do número par, né? O número par é todo número que é múltiplo de 2, ou qualquer número que, ao dividir por 2 eu fique com o resto zero, ele também é múltiplo de 2 e, portanto, ele seria par. Então, todo número, qualquer coisa que você multiplica por 2 dá um número par, e qualquer coisa que você pega e divide por 2 e descobre que o resto dá zero, ele também seria um número par, porque ali você está pegando o número, está dividindo por 2 e vai sobrar resto nenhum, então ele é divisível por 2 e também ele é uma coisa que é um dos muitos múltiplos de 2. Então, como é que você vai fazer isso daí? A ideia é essa, né? Todo número par é múltiplo de 2, então todo número par é divisível por 2, ou seja, ele tem um resto zero. Quando eu dividir por 2, o resto dá zero. Então você vai fazer, no caso, um algoritmo que você consiga pegar um número, dividir por 2 e perguntar se essa equação aqui dá zero. Se for, então ela é par. Só que se a gente usar essa operação aqui, né, o barra 2 aqui, essa barrinha aqui, um 2, ele me retorna um quociente. Não é isso que eu quero o resto da divisão por 2. Então, se você fizer assim, né, divide por 2 e pergunta se vai dar zero, vai dar errado, porque isso aqui ele retorna quociente, ele não retorna resto. Você quer o resto, que é isso aqui, ó. Então, quando você pega um número, divide por 2 e usa um if para verificar se o resto é zero, se isso aqui é verdade, você pode alertar sem dor de cabeça nenhuma que ali você tem um número par. O número que está guardado aqui em num é com certeza um número par. E aqui ficando completo, né, deixando mais completo o seu algoritmo, deixei a pessoa criar um número, guardei ele numa variável, usei o paciente para ele ficar um número inteiro, né? Você tem que ter a ideia de que o número aqui, para dar algum resultado, algum número, como eu mostrei antes, né, para dar algum número que você consiga entender ali, que tem algo que você espera, você tem que entregar um número inteiro aqui. Então, por isso que eu fiz um paciente. Se aqui nessa divisão, né, que vai retornar o resto, se esse resto é igual a igual, exatamente igual a zero, você pode então alertar que ele é par. Então esse seria o algoritmo para conseguir definir se o número é par
E para definir se ele é ímpar, você poderia, né, fazer um else. Poderia usar esse outro bloco aqui e colocar um else. Então agora, ó, opa, deixa eu diminuir e voltar para cá. Vamos fazer a descoberta do ímpar. Só para lembrar novamente, né, a gente tem essa decisão simples e tem a decisão aqui composta, o if e o else. E quando a gente aprendeu lá no bloco, era uma coisa assim, ó, o if do bloco é assim e o if com o else do bloco é desse jeito aqui. Então, só para lembrar, a nossa primeira aula do laboratório, vocês viram esse jogo aqui do Blockly, é assim que a gente já estava vendo o if lá, era desse jeito que a gente viu o par, if e else. Estamos agora representando assim, nessa linguagem. O if tem essa cara e o if junto com o else tem essa cara aqui. Vamos agora fazer o mesmo algoritmo descobrindo se ele é ímpar também. Então, se você descobrir que ele é par, usando esse if aqui, ele vai imprimir esse alert. Se não, automaticamente, ou ele é par, ou ele é ímpar. Você não precisaria fazer um outro algoritmo aqui. Se o número por cento 2 é diferente de zero, por exemplo, aí você diz que ele é ímpar. Pode também. Mas deixa de mais prático. Se ele é par, ele cai aqui, ou seja, se você dividiu por 2, ficou com o resto, comparou com o zero, e isso aqui tudo foi verdade, você pode afirmar então que ela é par. Se não, ele vem por esse outro caminho aqui, que é o caminho do else, e você imprime que ele é ímpar. Ele vai ser um dos dois. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Bom, eu acho que isso aqui resumiu bem essa ideia de como usar isso. É um exemplo simples. Eu acho que ainda consigo fazer mais um exemplo com isso, para fechar, e vou aproveitar para começar a falar de uma outra coisa. Então, eu vou fazer um novo conjunto aqui de vídeos falando um pouco sobre múltiplas decisões e com isso a gente vai conseguir continuar falando do resto da divisão. Mas espero que esse exemplo aqui tenha mostrado bem, aqueles também que eu fiz para testar, tenha mostrado bem como é que isso funciona. E se você pegar qualquer exemplo do tipo divisível por, múltiplo de, você sabe que tem que usar 1%. E às vezes ele nem deixa muito claro isso, mas quando vão ter exemplos onde tem uma divisão e você quer que sobre alguma coisa. Por exemplo, transforme horas, um conjunto de horas em dias, e se ali tiver um número fracionário de resultado, transforma aquilo que sobra em horas restantes. Como assim? Eu lhe entrego 48 horas. Quantos dias e horas tem ali em 48 horas? 48 horas tem exatamente 2 dias. Mas se ele tivesse te entregado 49 horas, tem quanto ali? Tem 2 dias e 1 hora. Como é que eu chego nessa 1 hora que sobra ali? Que eu sei que ali, se eu dividir, dá 2 em alguma coisa, 2, e uns quebrados, né? Como é que eu fico não com os quebrados? Eu fico aquilo com o restante em horas. É o resto da divisão que vai te permitir fazer isso. Então, quando você quer uma divisão, quer um valor que você quer sobrar algo inteiro e vai ter alguma coisa que também é inteiro, você quer ir transformando em valores inteiros o resultado, você está transformando grandezas e quer que sobre coisas inteiras, você vai usar o resto da divisão para recuperar o que coube ali dentro e o que sobrou depois de você contar quantas vezes coube ali. Então você está verificando quantas vezes 24 horas cabem em 49, em 60. E depois que você verificar que no caso de 60 vai caber 2 vezes, ou seja, vão ser equivalente a 2 dias, porque um dia tem 24 horas, vai sobrar alguma coisa. Como é que você descobre o que sobra? Usando um resto de divisão. Beleza? Bom, como eu prometi, na sequência final aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando sobre porcentagem, para mostrar que ele não faz porcentagem com esse operador. Você vai usar uma outra ideia para calcular a porcentagem, certo? Vejo vocês no último vídeo dessa playlist. Até lá!